Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E é neste contexto que Jesus então conta esta história, esta parábola. Jesus está contando essa parábola por quê? Porque ele estava acolhendo, ele estava abraçando os publicanos e pecadores para o reino de Deus. Enquanto ele estava acolhendo estas pessoas, os religiosos de seus dias, os fariseus e mestres da lei, entraram em crise, pois eles não conseguiam compreender como Jesus aceitava em seu convívio publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles que trabalhavam para o governo. Jesus então conta esta história para que eles pudessem entender o tipo de relacionamento que Deus busca ter com seus filhos e como eles estavam se relacionando com Deus. Você entendeu? Há duas coisas nesta parábola. Jesus está mostrando como Deus busca ter relacionamento e, ao mesmo tempo, Jesus está mostrando como eles se relacionavam com Deus. Na parábola, Jesus personifica os publicanos e pecadores com o filho pródigo. E personifica os fariseus e mestres da lei com o filho mais velho. E ensina que ambos os filhos estavam vivendo numa relação distante do Pai. Dessa forma, Jesus nivela os dois grupos na mesma condição. E eu poderia dizer que Jesus, de fato, nivela toda a humanidade nesses dois filhos. Jesus coloca a humanidade nessa relação. Isso significa dizer que ou você é o filho pródigo, ou foi um filho pródigo, ou você é o filho mais velho, ou foi o filho mais velho. Portanto, os filhos da parábola não são crentes, não são membros de igreja, como às vezes ouvimos por aí. Joga fora esta premissa errada, para que você possa compreender a verdade desta parábola. Então nós vamos ver o primeiro cordão relacional. Trata-se do relacionamento do pai com o filho pródigo. Então eu quero convidar você para que possamos ler Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 13. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O filho mais novo, chamado por nós filho pródigo, representa na parábola todos aqueles que vivem de forma amoral e imoral, isto é, sem moral e contra a moral. São todos que vivem sem ética,
sem regras comportamentais, sem escrúpulos, sem limites, vivem contra toda forma de moralidade, vivem de cabaré em cabaré, de motel em motel, de prazer em prazer, de corrupção em corrupção, de suborno em suborno. É o traficante, o político, a lésbica, a prostituta, o ateu, o à toa. Este filho está tentando se autoafirmar, está em busca de se proclamar independente do pai. Ele é o Adão no Éden, acreditando que consegue viver sem Deus. Ele é corajoso para se lançar na vida sem o autor da vida, sem o sustentador da criação. Entretanto, ele é um corajoso tolo, que não sabe o que é a vida, mas decide usá-la sem os conselhos do Pai, que o criou. Então, ele traça o seu próprio caminho. Iludido, caminha para a morte, sem se dar conta por onde caminha. Ele representa todas as pessoas que pegam a vida doada por Deus e a usam de forma desprezível, gastam a vida em prazer unicamente, acreditam que são os donos de suas vidas e se distanciam de Deus, vão para uma região distante, não querem ouvir a voz de Deus, eles não querem ter encontro com o Pai, eles não querem ser identificados com o Pai, embora carreguem em si mesmo a imagem do Pai. Entretanto, a vida que desperdiçam, que jogam fora de forma inútil, é a vida que foi doada pelo Pai. E não é possível existir uma relação quando um dos lados não deseja construir esta relação. Não é possível existir uma relação quando um dos lados quer viver a vida sem limite e sem regras. Este filho não quer a relação com o pai. Por isso ele vai para uma terra distante. Fora da igreja, existem muitas pessoas vivendo assim, no padrão amoral e imoral. Mas ainda dentro da igreja existem também pessoas vivendo de forma amoral e imoral. Pessoas que ainda estão tentando se autoafirmar. Estão aqui dentro, mas ainda querem viver independente de todos. Pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem. Estão em busca de satisfação e caminham em terras estranhas e perigosas. E eu quero dizer para você nessa manhã, todos os caminhos de satisfação oferecidos pelo mundo, pelas religiões, pelas ideologias, nos levam à morte. Toda satisfação que o mundo pode te oferecer é passageira. E logo você vai precisar de outra satisfação. E você vai se tornar, desta forma, um prisioneiro da busca pela satisfação. A sua alma se tornará um buraco negro, sugando tudo ao seu redor e, ao mesmo tempo, destruindo tudo ao seu redor. Nada neste mundo pode preencher o clamor existente na sua alma. Satisfação plena você só encontrará em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que te reconciliará com o Pai, a verdade que te libertará e a vida que preencherá sua existência para sempre.